Bom dia, a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos, seja sobre as suas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem assim, diferente, falando sobre segurança. Essa segurança é em Deus, amém? Para a glória de Deus, não é verdade? Eu vou ler Romanos, capítulo 8, 28 até o 39. É um trechinho meio grande, eu vou ler meio rapidinho, amém? A Bíblia diz assim para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse texto é maravilhoso. Nós precisamos nos sentir seguros em Deus, em Jesus. Eu vou falar em 3 áreas. A primeira área: conflitos de consciência e sentimentos de culpa. Amados, nesta esfera da vida, nesta esfera da nossa vida, Satanás quer nos enfraquecer e nos fazer perder a confiança, a segurança que nós acabamos de ler. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos que aprender a resolver os conflitos de consciência para que nós não percamos a nossa segurança. Mesmo depois, amados, de nós recebermos vida nova em Jesus Cristo, é possível nós pecarmos, não é assim? Então, o inimigo das nossas almas, o acusador dos servos de Deus, ele sempre vai se aproximar e vai querer te afrontar, dizendo: viu? Você não dizia que era capaz, que você não ia mais pecar, que você não ia mais fazer determinadas coisas. E assim, amados, ele continua a nos acusar. Uma e outras e muitas vezes. É claro que nós pecamos. Talvez você tenha ofendido alguém com palavras, com atitudes. De repente você possa ter dito uma palavra torpe, cometido alguma falha. Então a nossa consciência começa a nos incomodar. O Espírito Santo também, ele nos recrimina. Então o acusador das nossas almas, ele se aproveita destas circunstâncias, de nós mesmos estarmos sendo acusados pela nossa consciência. Poxa, não deveria ter falado, não deveria ter feito, né? Mas eu quero dizer para você que a intenção do maligno é muito diferente da intenção do Espírito Santo de Deus. Enquanto o acusador procura nos arruinar, nos condenar por meio de acusações, o Espírito Santo, ele deseja nos orientar e nos ajudar a resolver os problemas, a
nos dá força para nós vencermos as tentações. E nós temos, como filhos de Deus, que crê na palavra de Deus, pela fé, nós temos que aprender a solucionar os nossos conflitos interiores. E bem rapidinhos, né? E qual que é a primícia básica para que nós solucionemos, é melhor a palavra, esses conflitos interior, o fruto do pecado em nós? Nós precisamos ter uma visão muito clara da morte de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz assim nesse texto de Romanos: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Então, queridos, nós como filhos de Deus, nós temos acesso a Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Não porque você e eu éramos bons, porque nós nos comportamos de maneira aceitável, ou porque pecamos menos do que os outros, nem mesmo porque nós lemos a Bíblia diariamente, participamos dos cultos. Amados, a base para que você e eu tenhamos paz com Deus é o acesso que você e eu vamos ter na sua presença, não a nossa boa conduta. Ainda que muitas pessoas pensem, creio desta forma. Agora eu sou crente, vou nos cultos, me comporto bem. Deus me escuta, Deus me recebe assim como eu sou. Amados, se essa for a nossa interpretação, é lógico que vamos nos sentir condenados quando nós pecarmos ou quando nós agirmos de modo inapropriado para um homem e uma mulher de Deus. Então, se fosse assim, desta maneira, né? Faço boas obras. Se fosse assim, Satanás sempre teria alguma razão para nos acusar. Não é verdade? Então, a base para ter paz e comunhão permanente com Deus é a morte de Jesus Cristo. Porque o texto que nós lemos fala assim: quem os condenará, vou repetir, foi Cristo Jesus que morreu. Todos somos pecadores. Cristo morreu no nosso lugar, carregou os nossos pecados, derramou seu sangue na cruz. Então Deus nos perdoa porque cremos em Jesus Cristo, cremos no seu sacrifício. Então me torno filho de Deus, sou aceito por Ele, apenas sob uma condição, porque Cristo morreu pelos nossos pecados e porque eu creio nisso. Porque o sangue de Jesus, seu Filho, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Essa é a única base sobre a qual eu e você podemos ter segurança. Então, já que Jesus morreu por nossos pecados, eu te faço uma pergunta: nós podemos ficar pecando livremente? É claro que não, né, amados? O apóstolo João, ele insiste em nos dizer assim: olha, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o apóstolo João nos ensina que devemos resolver os nossos conflitos de consciência rapidinho. E se a nossa segurança se deve ao sacrifício de Jesus Cristo, nós não precisamos, quando cometemos algum pecado, nessa nova vida em Cristo, ficar presos em conflitos de consciência. Não devemos permitir, amados, que o diabo nos aprisione em seus laços. Nós devemos seguir a orientação do Espírito Santo. E sabe qual é a orientação do Espírito Santo quando nós pecamos? Confessar, em vez de ficar se condenando. Arrepender-se, confessar os pecados. Em 1 João, capítulo 1, verso 7 ao 9, ele fala assim: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, isso é tremendo. Se nós aprendermos a pedir perdão, se arrepender dos nossos pecados, o Senhor é Deus para ouvir o nosso clamor. Mas, no entanto, o Senhor nos purifica e nos perdoa. E nós nos levantamos na presença de Deus.
E pedimos ao Espírito Santo que não nos deixe pecar mais, não ofendermos a Deus novamente. E vamos crer, vamos nos esforçar para melhorar. Tenha sempre em mente que nossa segurança não está fundamentada em nossa boa conduta, mas no sacrifício de Jesus Cristo. Vou repetir, que é muito importante trazer a lembrança. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu digo para você, ninguém. Quando o apóstolo Paulo fez essa pergunta, ninguém se apresentou. É Deus quem nos justifica. Diante de quem você precisa ou pretende apresentar as suas acusações? Ele já nos justificou em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pagou a sua e a minha morte na cruz do Calvário, pagou uma dívida com Deus, levou a nossa condenação. E os nossos pecados foram crucificados em Cristo Jesus. E o inimigo das nossas almas tem que saber que você sabe disso. Então, a Bíblia fala para nós, o salário do pecado é a morte. Nós já morremos em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus. E é nesse sacrifício que está fundamentada a sua, a minha, a nossa segurança. Amém? Que você possa estar convicto de que a sua segurança está em Jesus, na morte de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoadíssimo. Seja a boca de Deus. Entre lá no meu canal. Se inscreva, dê um joinha e reparta essa palavra tão poderosa com seus irmãos, seus amigos, sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus.